Olá, seja bem-vindo. A TVT sempre considerou a comunicação como uma ferramenta que possibilita o diálogo entre diferentes públicos, como um agente transformador. Rádio, TV e internet. No seu jornal especial de hoje, vamos destacar a força da comunicação que busca gerar mudanças positivas na vida social dos cidadãos e trabalhadores em nosso país. Movimentos sociais e sindicais lutam para mudar o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei Geral de Comunicação Brasileira. Esse código já completou 50 anos. E um ato público no centro de São Paulo chamou a atenção da população para o assunto. A manifestação em 2012 marcou também o lançamento da campanha Para Expressar a Liberdade, uma nova lei para um novo tempo. Nós precisamos de uma democratização para poder ter liberdade de expressão nesse país. Esse ato marca os 50 anos do Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a lei que dita as regras para o funcionamento e para as concessões das rádios e televisões no Brasil. Uma lei que, do nosso ponto de vista, já nasceu velha e está caduca, uma lei de um outro tempo. Foi essa lei que encorajou os setores mais reacionários da sociedade a dar o golpe militar de 64. Infelizmente, essa lei ainda funciona nesse país para calar a voz do povo, para evitar que o povo tenha acesso à comunicação. A comunicação no Brasil precisa ter a participação social. A ideia do ato é justamente isso. É lembrar o povo que os meios de comunicação são públicos, pertencem à sociedade e não a meia dúzia de famílias que hoje determinam como deve funcionar a comunicação no Brasil. Essa questão da comunicação, ela não atinge só os trabalhadores, né? O pessoal que está ligado mais na mídia, mas ela mexe com toda a sociedade, né? Todo mundo precisa ter informação. E qual é a informação que chega? Só aqui é pautada por quem? Pelos donos da rádio e televisão. Estamos passando agora pela alteração do Código Penal, por que não mudar também o Código de Comunicação? Eu acho que tem que mudar sim. Esse é um cortejo que enterra a atual comunicação no nosso país. Nós vamos enterrar esse código e depois vai renascer um código novo, que é o que a gente está querendo. Acho que nós estamos num momento de superar essa lei e de ir para uma lei que nos permita fomentar e garantir a diversidade e o pluralismo nos meios de comunicação. Após a manifestação, foi lançada oficialmente a campanha por uma nova legislação para as comunicações no Brasil. Trabalhadores e movimentos sociais participaram de um grande debate na sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, no centro da cidade. Os participantes destacaram a importância de um novo marco regulatório para a mídia. A professora Marilena Chauí participou do lançamento da campanha e defendeu a necessidade da liberdade de expressão e de mudança do marco regulatório para os meios de comunicação no país. Eu coloco o marco regulatório no plano da afirmação da necessidade do campo da lei, da norma e da regra como preservação da liberdade. Então, a garantia da liberdade é trazida em primeiro lugar por impedir a tirania da vontade de alguns contra a vontade da maioria. O Código Brasileiro foi criado em 1962, antes do golpe militar. Vivenciou e fortaleceu a ditadura e nunca foi atualizado. Para a secretária nacional de comunicação da CUT, um dos maiores absurdos do Código é não respeitar a Constituição de 1988. Veja bem, a Constituição brasileira é a Carta Magna. E na Constituição brasileira aponta para alguns grandes avanços, como, por exemplo, o fim do monopólio, como, por exemplo, o fim da propriedade cruzada, como, por exemplo, o direito à produção independente, como por exemplo, a não incitação à violência. Então, acho que o maior absurdo do Código Brasileiro é não respeitar a Constituição brasileira. O absurdo é a lei ser absolutamente anacrônica, ela passa a não funcionar, não tem nenhum efeito. O que faz com que os concessionários das emissoras de rádio e televisão ajam livremente, sem nenhum tipo de controle, colocando essas aberrações que nós vemos todo dia no ar, usando o rádio e a televisão para ganhar dinheiro. Daí a necessidade de um marco regulatório que dê conta desse novo país e dessas novas tecnologias.
São muitas as manifestações na luta por uma comunicação mais democrática no Brasil. Para falar sobre esse assunto que mexe com a vida de todos nós, está aqui com a gente o Walter Sanches, diretor de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da TVT. Boa noite, Walter. Prazer te receber, Ribeiro. Prazer é nosso. Com certeza é nosso. Walter, 5 décadas e nada mudou. Por que as leis de comunicação não evoluíram no Brasil? Bom, eu acho que, primeiro, falta vontade política e lógico que existe uma pressão muito grande de quem hoje, é como em qualquer setor econômico, né? Ninguém gosta de concorrência, né? Uhum. Então, hoje, quem detém grandes fatias do mercado de comunicação, porque é um negócio, né? As pessoas fazem lucro com isso, não gostam muito de concorrência, né? Então, quanto mais mantiver do jeito que está, para quem está dominante hoje, é melhor. Né? Agora, quando se fala numa necessidade, primeiro de uma atualização do Código Brasileiro de Telecomunicações, que é uma coisa de 50 anos, não existia nem televisão colorida naquela época, né? Então, é uma coisa, primeiro, para atualizar tecnologicamente, e segundo, para poder, como qualquer outro setor, não existe nenhum setor da sociedade, nem econômico, nem social, nem político, que está acima da Constituição. Todos os setores são regulados, mas a imprensa dominante, né, as empresas de comunicação, grandes empresas, elas acham que elas estão acima da lei. E elas acham que não tem que ter regulação nenhuma, porque isso implicaria numa pseudo-censura. Na verdade, quando a gente fala em marco regulatório, significa possibilitar que mais vozes sejam ouvidas, mais imagens sejam projetadas. Não é restringir, não é calar quem já tem voz, mas é dar mais voz para quem não tem hoje. Muito bem. Walter, você vê algum ponto nessa lei que merece prioridade de mudança? Eu acho que, principalmente, a possibilidade de acesso, né, aos meios de comunicação deveria ser radicalmente mudada, porque hoje, a gente fala pela nossa experiência, para um setor social que não seja uma empresa de comunicação, que não seja uma igreja, que tenha grandes recursos financeiros, é praticamente impossível você chegar, por exemplo, no setor de radiodifusão, em rádio e TV. É muito difícil, é um calvário para você atingir todos os caminhos necessários, os preceitos necessários para você poder ter uma concessão em outorga. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Pois bem. O Walter Sanches vai continuar conosco aqui no seu jornal especial que trata de comunicação. Rádios comunitárias se uniram para exigir um novo marco regulatório da comunicação. O encontro aconteceu em São Paulo e trouxe para o debate os problemas enfrentados pelas rádios e o que pode ser feito para melhorar as políticas de comunicação. O Brasil tem hoje mais de 4.000 rádios comunitárias. Uma ótima tarde para você. Esse aqui é o Ponto Mais até as 4 da tarde. Se liga aí. A Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC, tem realizado um ciclo de seminários nas 5 regiões do país. No Sindicato dos Jornalistas, em São Paulo, aconteceu o 4º evento da região Sudeste. O tema discutido foi uma nova lei para as rádios comunitárias, marco regulatório e direito à comunicação. O marco regulatório das comunicações, a atual lei que dita as regras aí para o rádio e para a televisão, uma lei velha tanto no sentido de tempo, ela tem 50 anos do tempo da TV em preto e branco, como no sentido dos valores que ela carrega. A gente está num país que está vivendo transformações, a lei está presa aos interesses dos grandes grupos comerciais, de concentração dos meios de comunicação, ela não valoriza essa questão do pluralismo de ideias, de valores, de culturas, e nós achamos que já é momento para superá-la. Rádio comunitária, como o pessoal frisa muito, isso é difícil de trabalhar. 87,5 deram essa frequência para todo São Paulo, é difícil. Então isso aqui é muito importante, quem sabe chega um consenso, governo federal, que dá um jeito para melhorar isso aqui. Segundo o Ministério das Comunicações, o Brasil tem hoje mais de 4.400 rádios comunitárias, 575 só no estado de São Paulo. A maioria conta com programação musical e notícias da região. As pessoas lá do bairro Baeta Neves, os bairros vizinhos da cidade de Santo André, que houve a emissora, elogiam direto. Foi publicado recentemente que as emissoras de rádios comunitárias têm mais audiência do que as comerciais. Então, sendo assim,
Eu acho que nada mais justo do que o governo federal dar uma abertura maior para as emissoras de rádio comunitárias. Mês que vem vamos estar em Brasília com o seminário da região Centro-Oeste para entregar para o governo federal e também para a Câmara dos Deputados uma sistematização de todo esse debate que fizemos. Vamos entregar o que deve ser essa nova lei de rádios comunitárias, o que o movimento de comunicação entende que deve mudar na lei atual de rádio comunitária. Comunicação democrática. Uma grande festa em São Paulo marcou o lançamento da Rádio Brasil Atual, que é do mesmo grupo da TVT. A emissora educativa surge para dar voz aos movimentos sociais e aos trabalhadores. Depois de 25 anos de luta, a Rádio Brasil Atual está oficialmente no ar. A emissora faz parte de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Esse projeto só tem sentido se for para dar voz àqueles que não têm espaço na grande mídia, dos movimentos sociais, do movimento sindical, se apropriar desse projeto, usar esse projeto. Tenho certeza que todos nós vamos ajudar na construção desse belo projeto. Aprimorar nossa democracia passa por democratizar os meios de comunicação. E a Rede Brasil Atual e a Rádio Brasil Atual, ela com certeza dá as notícias que os outros não dão. E para marcar essa importante conquista, o lançamento da rádio foi realizado no mesmo dia do aniversário da CUT. A Rádio Brasil Atual é um instrumento dos trabalhadores. Nós pensamos para ser uma alternativa dos trabalhadores, inclusive não só dos trabalhadores da CUT, e sim dos trabalhadores em geral, para ter uma alternativa de comunicação. Ao mesmo tempo que apostamos nessa estratégia de construir nossos meios, não abdicamos jamais da luta da democratização da comunicação. A Rádio Brasil Atual tem um poder de alcance estimado em 22 milhões de pessoas e pode ser sintonizada nas frequências 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM no Litoral Paulista e 102,7 FM no Noroeste Paulista. Nós vamos dar voz para dar cidadania para aqueles que não têm mídia. E vamos disputar os espaços e as ideias também, né? Tentando acabar com a criminalização dos movimentos sociais, dando espaço generoso. Nós não vamos conseguir ser militante, nós não vamos resolver o problema dos militantes, mas que nós vamos noticiar, nós vamos. E como noticia? Walter, as rádios do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, por exemplo, são com certeza uma grande conquista para o trabalhador. Mas foi muito difícil chegar até aqui? Com certeza. Nós ficamos na fila 22 anos para poder chegar até a outorga. Desde a nossa primeira vez que a gente disputou uma concessão pública, né? Nós fomos deixados de lado, porque o sindicato sempre teve essa visão primeiro de dialogar, sempre foi um sindicato cidadão que sempre dialogou com o conjunto da sociedade e sempre foi vítima de manipulação dos grandes meios de comunicação tradicionais, né? Sempre o trabalhador, quando era retratado, porque na maioria das vezes nem é retratado, mas era tratado de forma distorcida, né? E os movimentos sociais em geral são tratados são tratados de forma como se fossem bandidos, né? Como se fossem contra a sociedade, como se eles não tivessem um papel de ajudar a sociedade na evolução da democracia, enfim, na luta por direitos, né? Então o sindicato sempre com essa percepção, somada ao fato de que nós precisamos somar forças com vários setores da sociedade e principalmente aquelas pessoas comuns que são relevantes para a sua comunidade, mas são invisíveis para a grande mídia, decidiu a priorizar esse projeto de comunicação e hoje nós estamos num processo de implantação muito intenso que já está dando alguns frutos com a TVT, com as rádios, né, a Rádio Brasil Atual, a rede de 3 rádios, né, com nossos portais na internet, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil, né, os jornais regionais, o ABCD Maior, por exemplo, aplicativos para celular. Então, estamos dando um passo grande para poder dialogar com o público em geral e poder, como o mote da rádio, dar a notícia que os outros não dão. Verdade, e a gente faz isso com certeza. Vamos à redação do seu jornal com mais notícias do dia de hoje.
Olá, Ribeiro. As chuvas já afetaram 200 mil pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. Ao todo, há cerca de 2.500 pessoas desabrigadas e desalojadas. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sobrevoou hoje o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, junto com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e o secretário da Defesa Civil Estadual, Sérgio Simões, para avaliar os estragos feitos pelas chuvas nos últimos dias. Foram definidas 2 ações emergenciais para o local: a recuperação de pontes, estradas e ruas e o pagamento do aluguel social ficarão a cargo do governo federal, além da doação de 4.000 cestas básicas às vítimas. A segunda ação, com verba do governo do estado e execução da prefeitura, é a reestruturação de margens de rios e indenização de 300 famílias, que receberão R$5.000 para compra de bens e imóveis perdidos. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que as internações à força de viciados em drogas poderão contar com o apoio da Polícia Militar. O novo projeto deverá ser implantado em até 10 dias e pretende manter equipes nas ruas do centro da capital paulista para abordar os dependentes químicos em estado grave e interná-los. É com você, Ribeiro. Esta edição especial do seu Jornal sobre Comunicação faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o seu jornal. Apenas um controle remoto não é suficiente para que os telespectadores possam escolher o que as crianças podem assistir na televisão. As próprias TVs poderiam e deveriam ajudar. Uma ação no Supremo Tribunal Federal pede anulação do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que mantém o dispositivo de orientação sobre a programação de TV mais adequada para menores de idade, levando-se em conta o horário de exibição, o conteúdo e a faixa etária. Por isso, integrantes do Instituto Alana criaram um manifesto que pede a manutenção da classificação indicativa nos programas de TV. A classificação indicativa define a faixa etária e o horário de exibição de programas de TV mais adequados para crianças e adolescentes. As emissoras, elas devem indicar a classificação etária para os pais, para que eles saibam qual que é o conteúdo que vai ser veiculado, de acordo com critérios de sexo, drogas e violência, para saber se o filho poderá ou não assistir à televisão. A ação direta de inconstitucionalidade, protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido dos Trabalhadores Brasileiros, o PTB, e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, coloca em risco a classificação indicativa. As entidades entendem que o dispositivo fere a liberdade de expressão e representa censura à programação. Quem faz a classificação são as próprias emissoras, que, de acordo com critérios objetivos que são estabelecidos por norma, elas sabem quais são os critérios e elas analisam a sua programação e classificam aquele programa. Depois que ela entra no ar, é que o Ministério da Justiça assiste e vê se aquela classificação que a emissora fez está correta ou não está correta, de acordo com os critérios. Se não estiver correta, o Ministério pode sugerir a reclassificação. A emissora pode acatar isso ou não, existem recursos e depois quem aplicará a multa vai ser o Poder Judiciário. A ação sugere ainda desvincular a classificação etária do horário de exibição. O julgamento da ação no Supremo Tribunal Federal começou em novembro de 2011 e obteve 4 votos favoráveis, mas foi interrompido pelo ministro Joaquim Barbosa, que pediu para refletir sobre o assunto. Por enquanto, o julgamento está suspenso e sem data para a votação. Várias entidades que defendem os direitos de crianças e adolescentes elaboraram um manifesto de apoio à classificação indicativa. O documento será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Walter, você tem filhos, eu tenho filhos, e a pergunta é a seguinte: essa ação das TVs é um problema para as famílias que podem ter seus filhos assistindo programas inadequados? Claro que é. Aliás, a classificação indicativa é muito insuficiente, né? É como eu disse no bloco anterior, né? Elas acham que elas estão acima da lei, acham que estão acima da Constituição e que ninguém pode controlá-las. Eu vou citar 2 exemplos
Ribeiro, do que crianças não estão preparadas para assistir alguns conteúdos, né? Quais? Que estão o tempo inteiro. 2 exemplos. Quando você vê as propagandas de cerveja, o que você vê as pessoas? Numa praia, sorrindo, Desnudas. felizes da vida, rindo, feliz, né? Ou seja, engraçado, divertido. Nada contra isso, né? Em vários países do mundo é proibido qualquer veiculação de propaganda de bebidas. No Brasil ainda tem. E as crianças aprendem que beber cerveja é uma coisa engraçada, divertida e bonita. Né? Um outro exemplo. A faixa das 5 horas da tarde é apelidada como a faixa do sangue. Por quê? Porque você vira canal por canal e só tem programa falando de criminalidade, de atropelamento, de morte, de violência. Tem crianças, inclusive, que entraram em contato conosco com a rádio, uma mãe de uma criança, que diz que os filhos estão com síndrome de pânico porque ficam sozinhos à tarde em casa, porque a maioria dos pais trabalha, a televisão acaba sendo o entretenimento e a babá das crianças, né? E é isso que está sujeito a qualquer canal. Pode virar todos os canais abertos e vai ver sangue. Então, é preciso regular e é preciso regulamentar. Isso não vai ferir nada e a gente precisa quebrar esse negócio porque a orientação dessas empresas é simplesmente um apelo comercial. Se tiver apelo comercial, elas querem veicular sem nenhuma amarra. Ou seja, vale tudo. Com a internet e com as novas mídias, veio também a possibilidade de falar, criticar, procurar informações diferenciadas para formar opinião sobre o que é de fato importante para cada pessoa. As redes sociais, os blogs, são instrumentos valiosos para isso. O terceiro Encontro Nacional de Blogueiros Progressistas em Salvador, na Bahia, destacou a defesa da liberdade de expressão na blogosfera e a democratização da comunicação. O repórter Carlos conversou com 2 blogueiros bem atuantes. Eu estou aqui com o Miro, que é presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e também coligado no papo com o Paulo Henrique Amorim, do portal Conversa Fiada. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tem que fazer o cumprimento clássico, né? É inevitável. Como que está a expectativa aí para esse terceiro encontro de blogueiros? É importante observar que em 2 anos de vida nós já fizemos 3 encontros nacionais, né? E isso é significativo. Um em São Paulo, um em Brasília e um agora em Salvador. O eixo desse encontro é exatamente fazer a defesa da blogosfera, a defesa das redes sociais, que na prática é a defesa da liberdade de expressão. Nós queremos que mais gente fale. Não pode haver cerceamento dessas pessoas que querem falar e expressar suas opiniões. Então, esse é um ponto central do encontro. A blogosfera é uma coisa nova, os blogs são novos, tem coisa de 10 anos por aí, aqui no Brasil. Se você for pegar as redes sociais, mais novo ainda, Twitter, 6 anos, Facebook, uns 5 anos. Só que isso cresceu muito. Isso passou a incomodar a velha mídia. Está, inclusive, preocupada com o seu modelo de negócios. Porque como a internet cresce, a blogosfera e as redes sociais crescem, a própria publicidade começa a rumar para cá. E deixa de rumar para os jornalões, para as revistonas, para essas emissoras de televisão, né? E ela parte, então, para um ataque à blogosfera. O exemplo disso foi a revista Veja da semana passada. Foi uma revista dedicada a atacar as redes sociais e a blogosfera. O PIG, que eu chamo, o Partido da Imprensa Golpista, é tão golpista, é tão parcial, é tão venal, que abriu espaço na opinião pública para a gente poder criar uma mídia alternativa que diga, não é isso que está aí. Além desses ataques, você tem tido muitos processos na justiça contra blogueiros. Eu tenho 50 processos judiciais contra mim. O Nassif tem mais de 10. O Rodrigo Viana tem processo. O Azenha tem processo. Tem processo contra blogueiro no Paraná, tem processo contra blogueiro no Ceará, tem processo contra blogueiro no Pará. Assassinato. Tem assassinato no Maranhão. Blogueiros do interior do Brasil são perseguidos por prefeitos, por políticos locais, por empresas locais. Então, está havendo um processo de judicialização da censura. Os inimigos da liberdade de expressão estão manipulando a justiça e usando a justiça para nos censurar. A justiça substituiu o DOPS. Nós precisamos fazer um processo de consulta à sociedade brasileira para ver quais são as regras necessárias para a comunicação. Walter, a blogosfera surgiu como uma liberdade de expressão na rede, mas para que isso possa continuar, é preciso de mais
atividade de políticas públicas? Principalmente precisa ter uma regulação da internet, né? Que a tentativa do Marco Civil é ir nessa direção, né? Para que possa se estabelecer as regras do conteúdo na internet. Como eu falei no início, né? As grandes empresas tradicionais de comunicação não gostam de concorrência, né? E elas acham que estão acima da lei e elas acham que elas podem falar o que elas bem entender, atacar, né? E fazer o que o Nassif costuma chamar de assassinato de reputações, impunemente, inclusive se aliando a esquemas criminosos, como foi o caso, né, do Carlinhos Cachoeira, que tinha um sistema de Araponga, né, que supria repórteres de uma determinada revista. Então eles acham que eles têm direito a fazer isso e a blogosfera tem que ser cerceada a liberdade de expressão, porque justamente questiona esses monopólios, né? Então eu acho que, na verdade, toda essa luta é para que mais pessoas tenham direito à voz e à expressão. Walter, muito obrigado pela sua presença aqui nesse jornal especial que fala sobre comunicação, um movimento tão importante que vem acontecendo em todas etapas e áreas de nossas vidas. A luta continua, né? Com certeza. Obrigado, viu? Voltamos à redação do seu jornal com mais notícias de hoje. Os ônibus municipais de Ribeirão Pires, no ABC, já estão mais caros para os usuários. O reajuste foi de 40 centavos. A passagem subiu de R$ 2,90 para R$ 13,30. Assim como Ribeirão Pires, outras cidades da região também aumentaram as tarifas. Em Diadema, a passagem custa R$ 3,20. Em Mauá, a tarifa subiu para R$ 13,30. Mesmo preço cobrado pelas linhas municipais de Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. Rio Grande da Serra é a única cidade do ABC que ainda não anunciou reajuste no transporte coletivo. E a produção industrial brasileira recuou 0,6% em novembro do ano passado, na comparação com outubro, e 1% em relação ao mesmo período de 2011. A redução atingiu 16 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE. Os recuos mais expressivos foram registrados pela indústria extrativa e pelo setor de veículos automotores. E Hugo Chávez está com problemas respiratórios severos. Segundo o governo venezuelano, o estado de saúde do presidente de 58 anos se agravou. Isso aconteceu após a cirurgia para a retirada de um tumor maligno na região pélvica. Há quase um mês, o presidente venezuelano está em Cuba, onde faz tratamento de combate ao câncer. É com você, Ribeiro. Através da comunicação, podemos transformar a realidade. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra. Tchau.